Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, muito prazer, eu sou o Valdir Veríssimo, você está no canal VDP NBA, no vídeo de hoje para falar quais foram os destaques da rodada de ontem, com o destaque principal para o triple-double de Luka Doncic, que na minha opinião foi o destaque da rodada, na sua primeira performance, no seu primeiro embate contra o seu ex-time, após a saída conturbada, de certa forma ali bem mal explicada, por forma do time do Dallas Mavericks. Tivemos também muitos jogos bons aí, alguns times em back-to-back. Vou falar então para vocês quais foram os destaques dos placares dos jogos anteriores e, como de costume, projetar a rodada de hoje, de quarta-feira, ver quais jogos têm ou não valor para que a gente possa fazer aí o nosso investimento. Antes de mais nada, gostaria de pedir então a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube, para continuar fazendo o YouTube fazer o YouTube entender que meus vídeos estão sendo aceitos pelos usuários. Você tem que deixar o seu like, ativar o sininho de notificação. Eu sei que não custa nada, é bem fácil e dessa forma, além de você me ajudar muito, você não perde nenhuma das novidades aqui do canal. Às 21 horas de ontem, então, Toronto Raptors contra Boston Celtics, o atual campeão, venceu o Toronto Raptors, mesmo Toronto jogando em sua casa, 111 contra 101, com Jaylen Brown fazendo 24 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, e Jason Tatum anotando mais um double-double, 19 pontos, 6 rebotes e 11 assistências, na ausência principal de Jrue Holiday para o time de Boston. Para o time do Toronto Raptors, R.J. Barrett anotou 22 pontos, 8 rebotes e 3 assistências e foi o destaque do time de Toronto. Às 21h30, Orlando Magic contra Cleveland Cavaliers, 122 contra 82 para o time do Cavs, com Paulo Banchero sendo destaque para o time de Orlando, 26.5 rebotes e 4 assistências, sem Moritz Wagner, que não foi para a partida. Já para o time do Cavs, Ty Jerome anotou 20 pontos, 2 rebotes e 2 assistências e foi o cestinha para o time do Cavs, com a ausência principal de Darius Garland para o time do Cleveland. Às 22 horas, Houston Rockets contra Milwaukee Bucks, vitória muito importante, vitória, diga-se de passagem, de certa forma até surpreendente do time do Houston Rockets, porém jogando muito bem agora com o retorno de Alfred Sengun para o time do Rockets. Então, caso ele tivesse voltado um pouquinho antes, acho que o Houston ainda teria mais chances de play-in, mais chances de playoffs. Então acho que esse time de Houston, que vem sofrendo tanto depois da saída do James Harden, desde aquela época não conseguia alcançar um playoff, pode ter então novamente aí essa oportunidade. Jalen Green foi o cestinha para o time do Houston Rockets com 25 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, e ele, Alfred Sengun, com 23 pontos, 11 rebotes e 3 assistências, anotando um double-double, com o Giannis Antetokounmpo em quadra, ele que era dúvida para o jogo de ontem, acabou também anotando double-doubles, foi o cestinha da partida com 27 pontos, 10 rebotes e 6 assistências, mas de nada adiantou, vitória muito importante do time do Texas. Memphis Grizzlies contra Phoenix Suns, um jogaço decidido no overtime com pontuação absurda, 151 contra 148. Ja Morant foi o cestinha da partida com 29 pontos, 4 rebotes e 8 assistências na vitória do Memphis Grizzlies jogando em casa. Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Beal foram os destaques para o time de Phoenix, com 28 pontos, 3 rebotes e 10 assistências para Booker. Já Kevin Durant, 26 pontos, 8 rebotes e 7 assistências, e Bradley Beal, 24 pontos, 5 rebotes e 11 assistências. New Orleans Pelicans contra San Antonio Spurs, 109 contra 103 para a franquia de New Orleans, com Trey Murphy anotando 24 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, e um double-double para Ives Smith, que anotou 10 pontos e 11 rebotes. Para o time do San Antonio Spurs, sem Victor Wembanyama, ausência até a próxima temporada, Devin Vassell com 20 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, e o double-double do Chris Paul do CP3 com 12 pontos e nenhum rebote, mais 10 assistências. Às 0 hora, Golden State Warriors contra Charlotte Hornets. O Hornets vindo de um back-to-back, com certeza teria uma missão muito difícil enfrentar o Golden State Warriors no TJ Center em São Francisco, com ausências de Brandon Miller, LaMelo Ball e Grant Williams, na minha opinião, as principais ausências para o time dos Hornets. KJ Simpson anotou 16 pontos, 6 rebotes e 2 assistências, Wendell Moore com 12 pontos e 10 rebotes, e Mark Williams com 12 pontos e 12 rebotes foram os destaques para o time do Hornets, que até tentou, mas não conseguiu parar o Golden State Warriors, vencendo por 128 contra 92, com Bud Hield sendo cestinha, 16 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. Steph Curry ficou com 15 pontos, 4 rebotes e 6 assistências, na principal ausência de Jonathan Kuminga ainda para a franquia dos Warriors.
O jogo que acho que todos queriam ver e que foi sim um jogaço, Los Angeles Lakers contra Dallas Mavericks, vitória do Lakers por 107 contra 99, com Luka Doncic não sendo cestinha, mas liderando o Lakers nessa vitória por 107 contra 99, que teve LeBron James como cestinha do Lakers com 27 pontos, 12 rebotes e 3 assistências, Austin Reeves com 20 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, e aí o triple-double do Luka Doncic, o único dessa rodada, com 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências, dando aí o seu cartão de visita, então, de como será Luka Doncic do Los Angeles Lakers jogando contra a sua antiga franquia, o seu antigo time. Kyrie Irving foi o cestinha da partida com 35 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, e Klay Thompson também apareceu entre os destaques com 22 pontos, 8 rebotes e 1 assistência, com a ausência ainda de Anthony Davis, que não fez a sua estreia pelo Mavs, e Dereck Lively, que aparece como ausência também há muito tempo. Rodada de hoje, às 21 horas, Detroit Pistons contra Boston Celtics em back-to-back, com dúvidas para Drew Holiday, que pode ir para o jogo após ter sido ausência no jogo de ontem. Al Horford também é dúvida e Kristaps Porzingis também é dúvida. Já o time de Detroit não tem ausências tão significativas assim confirmadas. Acredito que há de confirmar o favoritismo do Boston Celtics, mesmo jogando em Detroit a 2,68 para ficar contra o time de Detroit. Me interessa e muito, claro que depende muito das escalações e formações, mas essa sim é uma das entradas que possivelmente estarei fazendo. Indiana Pacers contra Toronto Raptors, back-to-back do time de Toronto, Brandon Ingram ainda fora, já para o time do Pacers, sem Tyrese Haliburton, que aparece como dúvida, fica difícil precificar, acho até que pode ser um jogo equilibrado, mas sem Tyrese Haliburton para o time do Pacers, o Pacers perde muito, é verdade que ele não tem sido tão, como se diz, tão importante assim, tão significativo para o time do Pacers como outros jogadores têm sido, como Pascal Siakam, por exemplo, mas ele vem sido sim a estrela aí da última temporada e nessa temporada também com grande expectativa, então difícil precificar sem a presença de Tyrese. Vou passar para New York Knicks contra Philadelphia 76ers, que na minha opinião são as duas principais decepções dessa rodada, as principais decepções dessa temporada. Afinal, o Philadelphia com o Joel Embiid e companhia teria muita chance sim de buscar um playoff, buscar pelo menos um play-in e por que não um título de NBA. E o New York Knicks, após a chegada do Karl Anthony Towns, conseguiu fazer jogos muito bons, vencendo jogos aí em sequências absurdas, porém tem um elenco não tão bom assim quando se fala de bancários. Então a maioria dos outros times que estão no topo, os seus bancários tem ali bancários que entregam 20, 25 pontos, já o New York Knicks não tem tanta vantagem assim quando tem a rotação de elenco, que joga apenas com 5, enquanto tem outros times que jogam com 9, até mesmo com 10 jogadores. Sendo assim, então, vitória do New York Knicks hoje pode se confirmar, afinal temos dúvida para Karl Anthony Towns ou de Anunoby. Já para o Philadelphia 76ers, a ausência principal de Joel Embiid, que não aparece nem como dúvida, é ausência sim. O Washington Wizards contra Portland Trail Blazers não soube precificar, afinal um jogo muito equilibrado, um jogo de dois times praticamente ruins. Então vou passar já para as 21h30, Brooklyn Nets contra Oklahoma City Thunder. Há de se confirmar aí o favoritismo do City Thunder, com certeza um dos melhores times da competição. Tem na corrida pelo MVP o Shai Gilgeous-Alexander, porém tem dúvida para Chet Holmgren, que aparece hoje entre os prováveis desfalques para o jogo de hoje. Mas mesmo assim o Brooklyn Nets tem uma ausência, uma lista longa de ausências também, e não vem jogando bem. Pode dar uma zebra de vencer o Oklahoma, mas acho muito difícil. Miami Heat contra Atlanta Hawks, na minha opinião, é um jogo bem equilibrado também. Prováveis ausências principais de Bam Adebayo, Kel Elwer e Andrew Wiggins para o time do Heat. Já para o time do Atlanta Hawks, Trae Young aparece também como dúvida, o que deixa um pouco difícil de precificar, de cotar um valor justo para esse jogo. Vou passar para as 22 horas, Chicago Bulls contra Los Angeles Clippers. Ausência, longa lista de ausência para o time do Bulls. Já para o Clippers, provável volta de Kawhi Leonard, ele que no jogo passado não esteve em quadra. Nesse jogo pode sim estar em quadra. Então um dos maiores arremessadores, na minha opinião, que nós temos hoje em dia ainda na NBA, porém sofre muito com questão de saúde, sempre está machucado. Então quando mais se precisa do Kawhi, ele acaba não podendo jogar, principalmente playoffs, tem sido muito assim. Então saúde aí e vida longa ao Kawhi Leonard, que para mim é um dos jogadores aí que me satisfaz muito ainda termos poder ver ainda com esses olhos o Kawhi jogar.
Sendo dito tudo isso, então, acho que há de se confirmar o favoritismo do Los Angeles Clippers, mesmo jogando em Chicago, porém, o Chicago vem dificultando seus jogos quando joga em casa, e pode ser que não seja diferente nesse jogo contra o Los Angeles Clippers, mas para mim está até de certa forma justificada e bem justas essas odds aí. 23 horas, Utah Jazz contra Sacramento Kings. O Utah Jazz que vai sem Larry McCain, sem John Collins e com a ausência provável de Walker Kessler e Jordan Clarkson. Já o time do Kings, que é um dos melhores coletivos até a saída do De'Aaron Fox. Ainda tem um bom coletivo, tem o Zach LaVine, que também sofre muito com questões de lesões, mas é um jogador zaço, é um jogador que também está ali entre um patamar daqueles que a gente para assistir. Porém, a ausência do De'Aaron Fox, a saída do De'Aaron Fox mexeu muito com esse coletivo do Kings, que na minha opinião era sim o melhor coletivo da liga, porém agora já não tenho mais essa opinião. Por isso eu acho que é difícil jogar contra o Utah Jazz em Salt Lake City, é uma missão difícil também para o Sacramento Kings. Acho que o Kings há de confirmar a vitória, há de confirmar o seu favoritismo, mas acho que o Jazz dificultará um pouco o jogo, além do que se está precificado aqui, do que se está sugerindo. Sendo assim, valor para ficar sim a favor do Jazz a 4.2. Às 23h30, ambos os times que jogam em back-to-back, Rooster Hawks contra o San Antonio Spurs, clássico do Texas, sem Victor Wembanyama, ausente aí até a próxima temporada, sem Fred VanVleet para o time do Houston. Temos um clássico então com o Houston sim, com Alfred Sengun, mesmo vindo de back-to-back, já que o San Antonio Spurs também está no back-to-back. Temos o Houston como favorito e sim, essas odds estão também bem justificadas e bem precificadas. Provável então a entrada de hoje, ficar contra o Detroit Pistons a 2.68, lembrando que o Celtics vem de um back-to-back e temos algumas ausências, porém o retorno do Drew Holiday e talvez dúvida aí para o Kristaps Porzingis, e também temos dúvida para Al Horford no jogo de hoje para o time do Celtics, mas mesmo assim acho que o atual campeão é favorito para vencer o time de Detroit jogando mesmo em Detroit. No mais é isso, meu muito obrigado, um abraço, até o próximo vídeo e valeu!